Então, a última vez se lembram que vimos o sacramento do batismo, muito bem. Que falamos que o sacramento do batismo é o primeiro de todos os sacramentos, é a porta para entrar na vida de graça, não? Para que a vida de Cristo viva em nós, tornar-nos participantes da vida de Cristo. Então, hoje continuamos e vamos a ver, podemos já dizer que os primeiros 3 sacramentos que aqui encontramos, o sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia, são sacramentos que são entre si muito ligados, porque de fato se chamam sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, são sacramentos necessários para tornar-se perfeitamente cristãos, maduros. E hoje vamos a ver o segundo, que é o sacramento da confirmação. Estas são as palavras de Nosso Senhor no Evangelho: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E de fato depois iremos a ver que através do sacramento da confirmação nós verdadeiramente realizamos plenamente estas palavras do Senhor. O sal é aquilo que dá sabor, não? Que dá sabor à comida e pronto, aquilo que dá sabor à vida. Também nós vamos a dar sabor através da pregação do Evangelho. Mas começamos a ver, então, este é o batismo, é a porta dos sacramentos, começamos a entrar, a participar da vida divina, e Cristo vive em nós através do batismo. Depois do batismo está a confirmação. Tem estes 2 nomes, este sacramento. Tem estes 2 nomes. O crisma, porque é fácil, porque se usa o óleo consagrado pelo bispo, que se chama crisma. É um óleo perfumado, consagrado por este sacramento. E depois está o outro nome, que é confirmação. Por que confirmação? Porque, como estávamos a dizer, há uma ligação muito estrita entre o batismo e os sacramentos da iniciação cristã. A confirmação, ou seja, Deus confirma aquilo que aconteceu já no batismo, fazendo com que aquela vida de graça chegue à sua plenitude, à sua maturidade espiritual. Não? Então, aquilo que já começou no batismo se cumpre, se realiza através da confirmação, através do dom do Espírito Santo. Todos os sacramentos foram, já dissemos outra vez, uma coisa muito importante, que infelizmente, mas é muito importante de lembrar-se, todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. Não? Porque só Nosso Senhor, que redimiu o mundo, através do mistério da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, só Ele podia fazer com que a sua salvação que Ele operou pudesse prolongar-se na história através de alguns sinais sagrados, que são aquilo que chamamos sacramentos. Então, todos foram instituídos por Cristo. Como é que Jesus instituiu este sacramento? Ele o instituiu na promessa, ou seja, prometeu a vinda do Espírito Santo. Em vários lugares do Evangelho, ele promete que chegará o Espírito Paráclito. No entanto, eu digo-vos a verdade. É melhor para vós que eu parta, pois se não partir, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Então, anuncia a vinda do Espírito Santo. Esta vinda do Espírito Santo se realiza pelos apóstolos quando? No dia da Pentecoste. Quando eles estavam juntos no cenáculo, desce o Espírito Santo como línguas de fogo e cai sobre eles. E então aí se realiza esta promessa. E depois o que acontece? Que logo do começo, depois de ter recebido o Espírito Santo em Pentecoste, os apóstolos começam não só a batizar, mas também a impor as mãos para transmitir o mesmo Espírito que eles receberam no dia de Pentecoste. Isto se encontra muito presente nos Atos dos Apóstolos. Eles já tinham conhecimento, porque já desde aquele momento havia conhecimento que são 2 sacramentos diferentes. Um é o batismo e outra é o sacramento da confirmação. Nos Atos dos Apóstolos lemos estes, ou seja, os apóstolos, aqui se fala de Pedro e João, desceram até lá e rezaram pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles,
de fato, apenas tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então, aqui vemos muito claramente que foram chamados os apóstolos para ministrar este sacramento e que é um sacramento diferente do batismo, que estes samaritanos já tinham recebido. Então, na consciência dos apóstolos, os apóstolos conferem o mesmo Espírito recebido no dia de Pentecostes. Aquele Espírito que eles receberam, aquilo que se realizou com eles na Pentecostes, eles também administram aos outros através da imposição das mãos. Aqui não fala da imposição das mãos, mas há outros lugares nos Atos dos Apóstolos que se fala muito claramente que eles impunham as mãos e descia o Espírito. Depois, desde muito cedo, fui, para significar melhor a ação do Espírito Santo, esse sacramento foi administrado também através da unção, com o Sacro Crisma. De fato, também este padre dizia: por esta razão nós chamamos cristãos, porque somos ungidos. Não? De fato, Cristo, que é o Messias, Cristo quer dizer ungido. E o que quer dizer ungido? Desde já o Antigo Testamento, a unção, por exemplo, do rei, significava uma presença particular de Deus sobre aquele homem, na vida daquele homem. E a unção tem este sentido. Cristo é ungido por quê? Porque desde o seio de Nossa Senhora, a natureza humana que ele assumiu foi unida à natureza divina. Então, Deus, dizemos, uniu a si a natureza humana. E por esta razão se fala que Jesus é o ungido, é o Cristo. Também o São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, tem muito claro este conhecimento, que Cristo é ungido. E também sabeis o que aconteceu por toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João proclamou, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré. Depois também há esta, dizemos, unção ulterior, que é no dia do batismo, quando desceu aquela pomba, que era o Espírito Santo, desceu sobre Jesus, para que o Senhor pudesse começar a sua missão. Então, aquele acontecimento é visto mesmo como uma unção. Então, o que acontece com os sacramentos? Os sacramentos realizam em nós os mesmos mistérios que foram realizados na vida de Cristo, em nós e na Igreja. E também, dizemos, o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, realizam em nós estes mistérios. Aqui temos duas imagens. A primeira imagem, não sei se nunca viram esta imagem, mas é uma pintura de que cena do Evangelho está Nossa Senhora, está este particular que as páginas, ela está a rezar, mas as páginas estão um bocado a mexer-se porque está um bocado de vento, alguém entrou na sua oração. Esta é a cena da Anunciação. Embora o anjo não apareça, mas o pintor deixou ver que estava o anjo através deste pormenor. E depois também a expressão de Nossa Senhora manifesta aquela fui turbada, não? Porque estava a ver de onde vinha aquele anjo, se era de Deus, se não era de Deus. Então, está este momento de, dizemos, turbamento. Então, Nosso Senhor, esta unção da natureza humana de Jesus se realizou em duas etapas, podemos dizer, da vida de Jesus. A primeira etapa foi no ventre de Nossa Senhora, porque aquilo que vem também, ou seja, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Não? Jesus foi gerado por Nossa Senhora, o Espírito Santo. E então está esta ação do Espírito Santo no seu ventre. Esta é a primeira etapa, não? A etapa da geração. E depois temos uma segunda etapa, quando o Espírito Santo, no dia do batismo, desce sobre Jesus. Ou seja, daquele momento, Jesus começa a sua vida pública. Então podemos ver estas duas etapas. A primeira etapa da geração, da infância de Jesus, e a segunda etapa quando ele começa a sua missão, não? E então a vida pública de Jesus. Estas duas etapas também é aquilo que acontece, que vemos também na Igreja.
temos o nascimento da igreja acontece abaixo da cruz, do lado trespassado de Jesus, aí é gerada a igreja, porque Jesus entrega o seu Espírito sobre Nossa Senhora e São João, que são aos pés da cruz, e porque também sempre os padres viram naquele lado traspassado de Jesus, do qual brotou sangue e água, os sinais dos sacramentos. A água, sinal do batismo, que é o primeiro dos sacramentos, com o qual começa a vida de graça, e depois o sangue, o sinal da Eucaristia, o sacrifício do Senhor, a sua entrega para nós. E então aí nasce a igreja, aos pés da cruz de Jesus. Mas também na vida da igreja encontramos esta segunda etapa, quando no dia da Pentecostes o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a anunciar e a pregar por todo lado a salvação que Jesus tinha realizado e a prolongar com o mistério desta redenção, não? Através dos sacramentos, através da pregação do Evangelho. Então também aqui vemos duas etapas. Estas duas etapas também é aquilo que acontece na nossa vida espiritual, no sentido que nós somos gerados à vida de graça através do batismo, no qual já opera o Espírito Santo, porque ele opera em todos os sacramentos. Mas esta vida de graça que começa no batismo chega à sua perfeição no crisma, quando recebemos a confirmação. Não? É a mesma vida de graça que se desenvolve até chegar à sua maturidade no crisma. O Espírito nos é dado pelas mesmas razões pelas quais desceu sobre Cristo e sobre a Igreja. O seu nascimento, o seu crescimento, a sua paixão e ressurreição não aconteceram só naquele tempo, mas operam em nós. Este é o escritor eclesiástico dos primeiros séculos, Orígenes, que nos mostra aquilo que se realiza nos sacramentos. A vida de Cristo não é algo que fica naquele tempo, mas nós, recebendo os sacramentos, se renovam em nós os mesmos mistérios que realizou Cristo com a sua vida. Então podemos fazer uma comparação. Não? Esta é só uma imagem, mas nos ajuda a entender um bocado como aquilo que acontece com a vida natural, com a vida biológica. Um menino, quando nasce, é já um homem, pertence, dizemos, à natureza humana, é um homem. Mas biologicamente ele não chegou à sua maturidade. A maturidade chega depois, quando se torna adulto. E depois, pronto, na vida natural, isto depois também começa a envelhecer e a desfalecer também, não? Mas há este crescimento do menino até a chegar, biologicamente, chega na sua plenitude quando se torna adulto. Muito é aquilo que acontece, dizemos, é um exemplo para mostrar aquilo que acontece na vida de graça. Na vida espiritual temos o momento da geração, que é o momento do batismo, começamos a ser filhos de Deus, mas esta vida espiritual não chegou à sua plenitude. Chega à sua plenitude quando nós recebemos o sacramento do crisma. Nos tornamos... a nossa estrutura espiritual chega ao seu cumprimento. Isso não quer dizer que, dizemos, a maturidade espiritual seja ligada à maturidade, dizemos, à idade, não? A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Por isso, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, de que fala a sabedoria. A velhice honrada não é a que dão os longos dias, nem se avalia pelo número dos anos. E foi assim que muitas crianças, graças à fortaleza do Espírito Santo que tinham recebido, lutaram corajosamente até o sangue por Cristo. Não? Porque, a vida de graça não é ligada à idade. Então, vamos a ver, como estava a dizer, aquilo que aconteceu aos apóstolos. Aqui temos os discípulos de Emaús que depois da ressurreição de Cristo foram embora, porque passaram 3 dias e com tudo isto não chegou aquela salvação que estávamos à espera. E também os apóstolos, no dia
antes de receber o Espírito Santo, o que aconteceu? Que ficaram fechados no cenáculo. Não começaram a pregar, tinham medo e ficaram fechados no cenáculo. Tudo mudou quando depois desceu o Espírito Santo sobre eles. Começaram aí a testemunhar Cristo, a pregar, a arriscar a vida e, dizemos, para a conversão, para espalhar o Evangelho. Depois da descida do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimesse. Esta abertura, esta missão, depois de receber o Espírito Santo. Antes, dizemos, tinham medo, depois começam a arriscar a vida e a dar a vida para anunciar a Cristo. Então, aquilo que eles viveram no dia de Pentecostes é aquilo que nós vivemos em receber este sacramento. Resalta desta celebração que o efeito do sacramento da confirmação é uma efusão especial do Espírito Santo, tal como outrora foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Aquele mesmo acontecimento nós o revivemos neste sacramento. Este sacramento nos dá uma efusão especial do Espírito Santo. E agora vamos a ver o que quer dizer. Aqui encontramos no Catecismo da Igreja Católica aqueles que são os frutos deste sacramento. Quais são, o que este sacramento realiza. E se agora nós vamos a lê-los e se vê bem que são muito ligados com o batismo, por esta razão que estávamos a dizer. Ou seja, chega à plenitude, faz com que nós possamos chegar à plenitude daquilo que já temos recebido no batismo. Por esse fato, a confirmação proporciona crescimento e aprofundamento da graça batismal. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos leva a dizer Abba, Pai. Une-nos mais firmemente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiros testemunhas de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da cruz. Então, é um aprofundamento da graça batismal, mas em particular está este aspecto. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela ação. Então, como já temos dito quando falamos do batismo, a unção, nós, através da unção, somos consagrados. Isso se realiza já no batismo, quando nos falamos do sacerdócio como um dos fiéis. Ou seja, nós, juntos com Cristo, nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Por quê? Porque a nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, se torna um ato de culto a Deus, porque é Cristo que vive em nós. E oferecemos a nossa vida a Deus em tudo aquilo que fazemos, nas coisas mais banais. Depois, é uma vida profética. Por quê? Porque podemos anunciar com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, o ensinamento do Senhor, a verdade da fé. E depois também é uma vida real. Por que real? Porque nos permite de ter poder sobre a força do mal, como foi em nosso Senhor, não? Sobre o qual o pecado não tinha nenhuma força, não? E ele era superior ao pecado. Ou seja, não tinha pecado e tinha poder sobre o demônio e sobre as forças do mal. Também o crisma nos torna mais perfeitamente sacerdotes, profetas e reis. Por quê? Porque nos une mais intimamente a Cristo, nos torna mais intimamente filhos de Deus e aprofunda a nossa vida espiritual. Também o sacramento da confirmação imprime em nós um selo, um caráter, que é este caráter que aprofunda o caráter que já temos recebido no batismo, que, como dizemos, é um sinal de pertença, não? Ou seja, nós pertencemos a Cristo porque foi Ele que nos resgatou com o seu sangue. E por isso é também um sacramento que não pode ser repetido. Não se pode repetir o sacramento do crisma como não se pode repetir o sacramento do batismo. De fato, quando
já falamos disto no batismo, mas também no crisma, se dizemos um ortodosso se converte e se torna católico, ele não deve repetir o sacramento do crisma, porque ele já foi, os ortodoxos ainda mantêm também o sacramento do crisma válido, né? Então não se pode repetir. Os batizados, pelo sacramento da confirmação, são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé. De fato, dizemos que um crismado se torna soldado de Cristo, porque recebe esta força especial para difundir e defender a fé. Os padres da Igreja diziam que esta força especial para defender e difundir a verdade da fé era uma chamavam isto robur ad pugnandum, que em latim quer dizer uma força para a luta, para começar a luta. Ou seja, esta luta que começa, obviamente sempre continua na luta em nós próprios para vencer o mal, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, vencer a concupiscência, mas sobretudo depois uma luta para dizemos, acerca, dizemos, da nossa testemunha de fé no mundo, para lutar contra o mal no mundo, contra o pecado no mundo. E de fato é isto, nos conforma a Cristo enquanto enfrenta os poderes do mal. Na vida de Nosso Senhor vemos que depois que Ele tem recebido, no dia do batismo, depois que o Espírito Santo desceu sobre Ele, Ele começou a sua vida pública, ou seja, começou a enfrentar os poderes do mal. E enfrentou os poderes do mal. Como enfrentou? Com a sua pregação, com os seus milagres, expulsando os demônios. Aqui vemos esta cena muito bonita, que o Senhor, sem fazer muito trabalho, está aí com uma mão assim, os demônios são todos arrebatados, se diz, arrebatados. E então, este poder que Nosso Senhor tem contra o mal. Mas, sobretudo, Ele enfrenta os poderes do mal na sua paixão. Ele, de fato, carrega sobre si todas as consequências de todos os pecados do mundo e no seu coração responde transformando-los em atos de amor, um ato de amor a Deus e amor para nós. Então, no seu coração acontece esta luta contra o poder do mal. É neste sentido que nós participamos. Pela confirmação, os cristãos participam mais na missão de Jesus Cristo. Seja no aspecto da pregação, da testemunha, do ensinamento, através das palavras, das obras, seja, sobretudo, através de nos tornarmos mais intimamente unidos à paixão de Cristo, ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, através da oferta dos nossos sacrifícios, daquilo que o Senhor vai permitir na nossa vida, para com Ele, junto a Ele, poder pedir a conversão também dos pecadores e a nossa própria salvação, a nossa própria conversão. Depois, o Espírito Santo, estavam a dizer, faz com que a nossa vida espiritual, que podemos pensar como se fosse a nossa estrutura espiritual chega à sua perfeição. Isto não quer dizer que depois que temos recebido o Crisma somos santos, mas temos todos aqueles dons que um cristão perfeito tem. Nós somos parecidos a Cristo, aqueles dons de um cristão chegam à perfeição e depois nós devemos viver segundo aqueles dons que temos recebidos. Mas aí nós são perfeitos, a nossa estrutura espiritual é perfeita, é plena. Esta estrutura já está presente depois do batismo. Nós temos já recebido as virtudes teologais, a ação do Espírito Santo, os dons, mas em particular, no sacramento do Crisma, estes chegam, ao seu cumprimento. Em particular, os dons do Espírito Santo, que são disposições dadas por Deus que nos tornam dóceis às inspirações divinas, permitem-nos de conduzir uma vida nova. Se nós queremos imaginar a diferença que está entre, qual é a diferença que está entre as virtudes e os dons do Espírito Santo? As virtudes
e são hábitos bons, ou seja, nós repetindo boas ações, se torna fácil para nós fazer aquela boa ação. Por exemplo, acordar-se de manhã cedo, a primeira vez é um bocado, não quero levantar-me, está frio fora, não? A segunda também, a terceira também, mas depois se eu começo a fazer um propósito firme, aquilo se torna fácil para mim. Chega um ponto no qual nem ouço o despertador, já estou de pé, porque se torna fácil. Esta é a virtude. Os dons do Espírito Santo, pelo contrário, são, dizemos, uma disposição a ouvir e a ser levados pela ação do Espírito Santo. Não é o meu esforço, é só aquilo de permitir, de tornar-me disponível a ouvir o Espírito e a ser levado por ele. Se nós imaginamos a nossa vida como um barco, não podemos dizer que as virtudes são os remos, não? Aqueles que remam embaixo. Os dons são como uma vela especial que nos permite de apanhar o vento da inspiração do Espírito Santo e ser levado por ele. Não? Esses são os dons que conhecemos: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. São que não são aperfeiçoados mesmo para esta luta, para defender o bem, para espalhar, anunciar e espalhar o reino de Cristo. Então, nos torna familiares com o Espírito Santo, este sacramento. Jesus disse: o Espírito Santo guiar-vos-á a verdade completa, há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Esta ação do Espírito que nos conduz à verdade completa e nos lembra a vida de Cristo. Não? O Espírito Santo sempre nos leva a Jesus, a conformar-nos a Jesus, a viver o seu ensinamento. Ele não tem um ensinamento próprio, ele só manda a Jesus. Depois, este sacramento vincula mais intimamente a Igreja e a sua missão. Por estas razões que estamos a dizer, são mais vinculados também à missão da Igreja. Então, a missão da Igreja é algo que pertence também a mim. Eu sou responsável daquela missão, seja no bem, seja no mal. Não? E eu devo participar. Então, se queremos fazer esta distinção, um bocado, podemos dizer que quando recebemos o batismo, nós estamos mais, no momento da geração da vida espiritual, nós estamos mais dizemos, entre aspas, a olhar a nossa própria santificação, não? Porque é para nós. Desde quando recebemos o crisma, a nossa santificação não pode não incluir o nosso empenho para a santificação dos outros. Não? A nossa missão pertence à minha santificação. Eu não posso tornar-me santo se não vivo este aspecto e esta dimensão. Ou seja, o meu empenho também para santificar. E para espalhar, com a minha vida, o bom perfume de Cristo. Mostrar, manifestar nas minhas obras, nas minhas palavras, na minha caridade, na minha aceitação da minha cruz, o perfume de Cristo, a vida de Cristo. E para pregai o Evangelho a toda a criatura. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois, dizemos, o Espírito Santo faz com que a nossa vida também tenha os seus frutos, que são os sinais que a nossa vida é verdadeiramente conduzida pelo Espírito Santo. Esses sinais são estes: amor, alegria, paz, amabilidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Estas são as marcas que em nós está a agir e nos está a conduzir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre nos levará à paciência, nunca nos levará ao orgulho. Sempre nos levará à fidelidade, não à infidelidade. São estas marcas. Esta é a carta de São Paulo aos Gálatas. Mas eu digo-vos, caminai no Espírito e não realizareis os apetites da carnais, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Quando São Paulo fala
nesse sentido de carne, ele não está a falar dos pecados contra a pureza, somente, ou seja, também aqueles. Mas ele está a falar de todas as inclinações do homem velho, do homem pecador. Todas aqueles que depois nós chamamos, aqueles que são os vícios capitais, não? São inclinações do nosso coração para o pecado, não? A soberba, a inveja, a ira, a avarícia. Ecco, são todas inclinações do homem velho que nos puxam para o mal, para o pecado. Pelo contrário, o Espírito Santo nos puxa pela graça. Então, viver segundo o homem novo, não segundo a carne, quer dizer, a secundar esta, ação do Espírito Santo. Então, só alguma coisa para compreender um bocado o rito da confirmação. Aquilo que é mesmo importante, dizemos, a parte essencial deste rito, se compõe de a imposição das mãos, da mão do bispo com a unção, com o Sacro Crisma, enquanto ele reza a fórmula, que depois vamos a ver. Esta é a parte essencial do sacramento. Depois, no sacramento, há outras coisas que não são essenciais, são os ritos explicativos. Não? Por exemplo, no sacramento do Crisma, quando antes de receber o sacramento, o bispo coloca impõe as mãos sobre todos os crisimandos. Ecco, aquilo não é parte essencial do sacramento. É o rito que lembra aquilo que o Senhor fez quando disse recebei o Espírito Santo, não? E soprou sobre os apóstolos. A matéria é o Sacro Crisma, que é o óleo sagrado misturado com perfume, que é consagrado só pelo bispo. Não só o bispo no dia da missa crismal, com todo o seu presbitério, com todos os sacerdotes da diocese, consagra os óleos do crisma, dos enfermos e dos catecúmenos. E depois, enquanto unge e impõe, porque, ou seja, é como os apóstolos, se impõe a mão, enquanto se impõe a mão, se unge e se reza e se diz esta fórmula. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Esta é a parte essencial no qual se realiza o sacramento. Depois, aqui, eu escolhi esta cor do amarelo, mesmo porque não se vê, então vocês devem ficar acordados para esforçar-se para conseguir ler aquilo que está escrito. Não? Então, muito bem, muito bem, muito bem. Olha, são todos atentos agora, muito bem, muito bem. Então, a próxima vez todas as lives serão desta cor. Não. Era um experimento. Então, Padre Cesare, o ministro desse sacramento, o ministro ordinário, é o bispo. E o bispo por quê? Porque como lemos nos Atos dos Apóstolos, foram chamados os apóstolos para administrar este sacramento. Também nós reservamos este sacramento ao bispo. Em caso de necessidade, pode encarregar também outro padre. Mas só pode administrar este sacramento com a autorização do bispo e com o crisma consagrado pelo bispo. Aqui há, dizemos, uma distinção entre, dizemos, a Igreja Latina e as igrejas orientais e também depois os ortodoxos. Qual é esta distinção? Que dizemos que há estes dois aspectos, não? Estes sacramentos, os três sacramentos da iniciação cristã, são três sacramentos que são mesmo unidos entre si, não? Porque são sacramentos que nos tornam perfeitamente cristãos. E então o que aconteceu nos primeiros séculos, ainda quando começou a espalhar-se o cristianismo, não só nas cidades, mas também depois nas aldeias pequenas, nas campanhas, se tornava muito complicado pelo bispo chegar a todos. E então isto fez com que este sacramento porque antigamente era celebrado no dia do batismo. Não? Havia dois momentos, o momento do batismo e o momento do crisma. Esta razão fez com que estes dois sacramentos se distanciassem entre si, porque o bispo precisava de tempo e devia chegar em todo lado e se distanciasse. Então, na Igreja Latina, para manter esta
dimensão, ou seja, que seja o bispo, sucessor dos apóstolos, a administrar esse sacramento, esses sacramentos foram distanciados. Isto permitiu também uma preparação, uma formação, mesmo porque é o sacramento depois da luta, não? E do testemunho, então uma preparação antes de receber o sacramento. Nas igrejas orientais, pelo contrário, guardaram mais a unidade destes três sacramentos e por isso o ministro ordinário do sacramento é o sacerdote. Mas, sim, ecco. Depois também aqui tem um papel o padrinho e a madrinha, que normalmente, preferivelmente, são os mesmos do batismo daquele menino, mas podem ser outros. E aqui também é preciso dizer que a igreja tem algumas, dizemos, regras para poder acolher os padrinhos e o padrinho e a madrinha. Por quê? Porque são homens, não é uma questão de honra ou de amizade, mas são pessoas escolhidas pela vida cristã e para ajudar aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher a viver plenamente a sua vida cristã. É por isso que a igreja não acolhe pessoas que vivem, dizemos, em contradição com o ensinamento do Senhor, porque não teria nenhum sentido, não? Porque deve ser alguém que o ajuda a viver a vida de Cristo, não? E a viver segundo o ensinamento do Senhor. É por isso, não, que, appunto, pessoas que convivem sem ser casadas ou divorciados e sposados não podem ser padrino ou madrinha de Cristo. Ecco, depois este sacramento nos torna capaz de atrair este mundo, não? Através da vida de Cristo que temos em nós e ser testemunhas. É muito lindo ver como este aspecto da luta contra o mal é muito presente na vida, dizemos aqui, nas aparições de Fátima e na vida dos pastorinhos. Os pastorinhos foram convidados a viver em uma mais profunda união com a missão da Igreja. Aquilo que vemos, não? Aquela luta do Senhor com a sua vida pública e depois também com o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, é aquilo que também fizeram os pastorinhos, não? A luta, dizemos, através da própria vida, do exemplo de vida, não? Tantos que se convertiam, mas depois também, sobretudo, aquilo que Nossa Senhora lhe pediu, aquilo de rezar e oferecer os seus sacrifícios pela conversão dos pecadores, não? É um participar mais intimamente ao mistério da redenção de Cristo. Também temos isto nos nossos estatutos e no nosso regulamento. Também o nosso carisma quer viver nessa dimensão da fé, lutando para a promulgação da fé e a defesa das verdades da fé, com uma particular atenção aos erros do nosso tempo. Então, este aspecto, dizemos, do nosso estatuto mostra mais esta dimensão da luta através da palavra, através da vida santa. E depois está este outro. No seu empenho de difundir a mensagem e as obras de Cristo, os filhos e as filhas, mas obviamente é válido por todos os membros da família, não terão em conta somente, embora necessários, os meios humanos, dos quais se servirão para uma maior eficácia apostólica, mas o acolhimento pessoal e comunitário dos princípios espirituais que a Santa Virgem exprimiu em Fátima, oração e penitência. Ecco, este aspecto da reparação, não? Da comunhão com o sofrimento de Cristo, não? Completar em nós aquilo que falta, dizemos, completo na minha carne aquilo que falta nos sofrimentos de Cristo. Ecco, esta era um bocado a catequese de hoje. Não sei se há alguma pergunta, alguma coisa que não se entendeu, alguma coisa que não se viu, pero os cores estão